Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joamila. Eu sou a Camila e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Grande Geada de 1709. A Grande Geada é a forma na qual foi conhecido um grande inverno extraordinário que teve na Europa lá pelo ano de 1709. Esse inverno foi considerado o inverno mais frio na Europa dos últimos 500 anos. Então, pessoal, esse frio bizarro que aconteceu lá na Europa ocorreu durante um período de baixa atividade de manchas solares. Entre os dias 5 e 6 de janeiro, os europeus acordaram com um frio muito intenso e que só aumentava, só ficava cada vez mais frio. Então, 3 semanas se seguiram da mesma forma, até que durante a terceira semana começou a acontecer um degelo, né? As pessoas começaram a ficar animadas, achando que aquilo ali estava acabando. Só que, quando isso aconteceu, voltou a temperatura a baixar de novo e começou novamente aquele frio intenso e foi cada vez ficando mais ainda. E assim, tudo foi virando gelo. Mares, rios, lagos da Rússia, da Escandinávia e da França. Outro fato bizarro é que até o solo congelou, mas na verdade foi a profundidade dele que foi de mais ou menos 1,5 metros. E o mais triste, né, além das pessoas serem afetadas com frio, os animais começaram a ser afetados também. Os rebanhos começaram a morrer de frio dentro dos celeiros, os frangos congelavam e caíam, as árvores explodiam porque a seiva delas congelava e marinheiros acabaram morrendo de frio em alto mar. Os peixes congelaram nos rios, pequenos pássaros morreram, o pão congelou de uma maneira tão forte que para ser cortado eles tinham que utilizar um machado e pessoas, viajantes, morriam nas estradas. Além disso, quando o frio foi substituído pela primavera, restou outro problema que foi a fome, a escassez de alimentos. Em Paris, muitas pessoas sobreviveram porque as autoridades obrigaram os ricos a servir sopa. Em alguns países, como todo o rebanho morreu e as plantações não deram certo devido ao frio, muitas pessoas faziam farinha de samambaia e misturavam a outras plantas. Até que o verão chegasse, houveram relatos de muitas pessoas passando fome e se alimentando de pasto. Antes do fim do ano, mais de 1 milhão de pessoas sucumbiram devido ao frio e à fome. Ou seja, se eles não morreram devido ao frio, eles acabaram morrendo de fome. Agora, retornando ao assunto da geada em si, foram 3 meses intensos de muito frio. E como eu falei ali anteriormente, isso gerou um grande impacto sobre a alimentação. Na Inglaterra, o frio foi conhecido como Great Frost, que significa o grande congelamento. Na França foi conhecido como Grand River, que eu não sei se é assim que se fala, que significa o grande inverno. Na Escandinávia, o Báltico ficou tão congelado que mesmo na primavera ainda era possível andar sobre ele. Na Suíça, lobos famintos invadiram aldeias. Em Veneza, os cidadãos patinaram nas águas congeladas e, enquanto isso, na costa oeste da Itália, os marinheiros ingleses estavam morrendo em navios. Graças a alguns observadores meteorológicos, foi possível termos uma breve noção em relação às quedas de temperatura. Foi dito que na noite de 5 de janeiro a temperatura caiu bastante e continuou em queda. No dia 10 foi observada uma temperatura de menos 12 graus Celsius, e na França a temperatura estava ainda mais baixa. Houve uma queda para menos 15 graus no dia 14 de janeiro e ficou assim por 11 dias. Até as árvores resistentes, como o carvalho, não resistiram ao frio mortal. Nas casas com pessoas humildes, as pessoas acordavam com as toucas congeladas na cabeceira das camas. Na França, acenderam grandes fogueiras públicas para que as pessoas mais pobres e pessoas de rua, e pessoas em situação de rua, pudessem se esquentar um pouco. Os vinhos congelavam dentro dos barris e, como eu falei também, muitas pessoas foram encontradas mortas porque morreram congeladas ou de frio. Anos após esse acontecimento, houveram muitos estudos em relação a ele e as suas causas. Em 2004, um pesquisador da Suíça concluiu que esse havia sido o frio mais intenso da Europa desde 1500. Mas, infelizmente, mesmo com os estudos, eles não conseguiram concluir qual foi a verdadeira causa desse frio mortal, dessa grande geada.
Mas com isso, como sempre, como é comum em várias coisas que acontecem, muitas teorias foram criadas em relação às causas, e eu vou falar para vocês alguma delas. As temperaturas estavam meio instáveis uns anos antes. Na década de 1690 houveram vários verões gelados e colheitas mal sucedidas. Já o verão de 1707 foi tão quente que levou pessoas à morte. Em 1707 e 1708 houveram algumas erupções vulcânicas, como o Monte Fuji no Japão e o Santorini na Grécia, e o Vesúvio na Itália. Então também passavam a acreditar que essas erupções haviam levado poeira para a alta atmosfera e com isso criou um véu sobre a Europa. Uma outra teoria, uma outra razão, poderia ser devido a ventos gelados vindos da Sibéria. Mas os especialistas não acreditam muito nessa hipótese, porque pelos dados coletados na época, os ventos vieram do sul e do oeste, o que normalmente traz ventos quentes para a Europa. Outro fato bem estranho é a alta incidência de tempestades que aconteceram lá em janeiro, o que é bem incomum. Então, como eu falei, não há uma verdadeira explicação sobre as causas da grande geada, mas mesmo assim eu achei bem interessante trazer esse acontecimento para vocês e também ele meio que complementa um pouco o vídeo da semana passada, porque é um assunto meio parecido. Sempre bom, a gente conhecer mais um pouco da história. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Temos vídeos 2 vezes por semana. Se você tiver alguma sugestão de tema, você pode dizer aí nos comentários ou no nosso Instagram. Nós também temos um canal que falamos sobre crimes, mistérios, assassinos em série. Se você tiver interesse, o link vai estar na descrição e aqui nos cards. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo.